Nós estamos falando aí nas últimas semanas sobre o reino de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre ele. Pastor, mas esse assunto não tem fim? Bom, esse assunto tem muito pano para manga, porque Jesus começou a falar dele no início do seu ministério, falou o ministério todo sobre o reino de Deus, e não contente, não satisfeito, quando ele ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias aqui falando do reino de Deus. E não contente, quando ele partiu, deixou ainda para os discípulos continuarem falando do reino de Deus. Passou-se milênios e nós estamos falando do reino de Deus. A gente só fala de uma coisa, muito dessa coisa, quando ela é importante. O reino de Deus é importante. É importantíssimo. O reino de Deus não é só algo assim necessário, é algo indispensável. E quando um homem e uma mulher está na igreja e ela recebe o reino de Deus entra nela e ela entra no reino de Deus, é impossível ela não mudar o seu caráter, a sua postura, os seus pensamentos, as suas reações, suas vestimentas. Não que o pastor vai ficar, ou alguém vai ficar enchendo a cabeça. Não é isso. O próprio reino que está dentro dela leva ela a melhorar. Leva ele a melhorar o seu jeito de falar, o seu linguajar, suas gírias. Ele vai eliminando aquilo que ele vivenciava, que não tem no reino de Deus. Então, isso aqui não serve mais. Isso não serve mais. E isso nós vemos na Bíblia, né, a postura de alguns antes de terem o reino de Deus e depois de terem o reino de Deus dentro deles, e eles dentro do reino de Deus. Como Maria Madalena, por exemplo, muitos pregadores aí erroneamente afirmam que ela era prostituta, mas não tem nenhum registro que ela era prostituta na Bíblia, nenhum registro. Mas eu posso afirmar para você que aquela mulher, ela era endemoniada, porque a Bíblia registra que dela saíram quantos demônios? 7 demônios. O que eles estavam fazendo lá dentro? Dando uma forcinha para ela? Ajudando ela? Não. Eles estavam destruindo a vida dela. Não sei se era na prostituição, se era... Eu não sei. Só sei que eles judiavam dela. Só que quando o reino de Deus entrou em Maria Madalena, a mudança foi tão radical, foi tão drástica a mudança, que Jesus permitiu ela seguir Jesus como os discípulos seguiam. Aquela mulher que tinha 7 demônios, já não tinha mais, porque o reino entrou dentro dela, e ela entrou no reino, ela passou a seguir Jesus. De certa forma, ela passou a assessorar Jesus. O ministério de Jesus, você vê lá que ela prestava assistência com seus bens, ela ajudava, ela cooperava. Onde Jesus estava, lá estava Maria Madalena. Duvido que Jesus permitiria isso, se Jesus não tivesse visto nela uma mudança radical. Você vê o caso, falávamos alguns meses atrás, sobre Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? Os filhos do trovão, como a Bíblia cita sobre eles. Você vê que antes do reino entrar neles e eles entrarem no reino, o que aconteceu? Jesus foi lá em Samaria e os samaritanos não aceitaram Jesus. Excluíram, rejeitaram Jesus. Aí os dois chegaram até Jesus e falaram: Senhor, faz o seguinte, esquenta a cabeça não, se o senhor quiser, o que a gente pode fazer? Nós vamos orar aqui agora, e do céu vai cair fogo, igual caiu lá para Elias, vamos matar todo mundo queimados. Todo mundo vai queimar agora, vamos matar todo mundo aqui com fogo, eliminar essa raça de uma vez. Jesus, calma aí, ô João, calma aí, Tiago, vocês não sabem de que espírito sois não? O que é isso aí? Não, é claro, o reino de Deus não estava neles, né? Eles seguiam Jesus, mas o reino não estava, o Espírito de Deus não estava dentro deles ainda. Então é compreensível ter esse tipo de postura. Mas quando o Espírito de Deus entrou neles, olha o que aconteceu com eles. Olha o que aconteceu com João, que tinha essa natureza assim, tão impulsiva, de querer até uma cidade toda queimada. O João lá na frente se transformou no discípulo do amor. O discípulo do amor. Mas quem diria que o que quis tacar fogo na cidade toda se transformou no discípulo do amor? Claro, o reino entrou nele, ele entrou no reino, mudou totalmente a postura dele, os pensamentos, as reações dele mudaram. Pedro também, o que dizer de Pedro? Falo direto sobre ele aqui. Quem era Pedro antes de ter o reino?
E quem era Pedro depois que o reino entrou dentro dele? O desequilibrado da água, ela subiu na água, afundou na água. Não, nos meus pés isso não vai tocar não. E Pedro desequilibrado, puxou a espada, cortou a orelha lá do... Chamou a atenção de Jesus, se achou no direito de chamar a atenção de Jesus. O senhor não vai para a cruz não, onde já se viu, tenha misericórdia de ti mesmo. Jesus falou, arreda Satanás. É aquele Pedro lá, quando ele recebeu o reino o recebeu. Prenderam ele, mataram Tiago e o próximo seria ele. Era muito provável que seria no dia seguinte, mas teve a festa dos judeus lá, e ele não iria ser morto naquele dia, mas no outro sim. Então, chegou a notícia até os ouvidos de Pedro na prisão que ele morreria no próximo dia ou no outro dia. E o que Pedro fez naquela noite, vocês se lembram ou não? Pedro dormiu naquela noite. Quem dorme sabendo que no outro dia vai ser morto? Quem é que dorme, meu Deus do céu? E você sabe que a tua sogra vai na sua casa no outro dia, naquela noite você nem dorme? Você sabe que o seu cunhado vai lá, você nem dorme de preocupação com a criançada que ele vai levar, você perde o sono, você tem uma conta para pagar no outro dia, você nem dorme, que dirá saber que você vai morrer no outro dia. E olha que ele não sabia se ia ser queimado, se ia ser espada, se seria decapitado, se ia jogado para os leões, ele não sabia, ele só tinha uma certeza, eu vou morrer. Mas o cara dormiu. Se fosse o outro Pedro lá, Pedro ia ter um ciricutico ali dentro, ia ter um ataque lá dentro. Mas o Pedro que estava preso lá já era diferente. Já era um homem de Deus, com o reino de Deus dentro dele e ele dentro do reino de Deus. Então ele dormiu tão calmamente, mas tão calmamente. E lá do lado de fora a igreja primitiva agitada, orando para Deus. Deus, manda um anjo, salva Pedro de lá, ele não pode morrer e está orando. Aí Deus mandou o anjo, aí o anjo chega lá na cela, Pedro dormindo no sono profundo, o anjo teve que bater do lado dele, acorda Pedro, aí Pedro acordou, pensou que estava sonhando. Não rapaz, você não está sonhando não, sai aqui, levou Pedro para fora. Aí Pedro despertou, é verdade, o anjo veio aqui, aí Pedro, a ficha caiu para Pedro, mas o sossego dele era tão grande, sabe, a paz dele era tão grande, é claro, o reino estava dentro dele. Então, é inadmissível uma pessoa estar dentro da igreja dizendo que tem o reino, e o reino a tem, isso não muda. O mesmo palavrãozinho que falava lá, fala aqui dentro. A mesma mentira que contava lá fora, a mesma boca mente dentro da igreja, só mudou o lugar. Só acrescentou mais um lugar para a mentira. A mágoa que tinha lá fora continua tendo dentro da igreja. A malícia, né, que tinha lá fora, que falava mal das coisas de Deus, ela está dentro da igreja, mas falando mal do mesmo jeito. Não muda. Não muda. A pessoa que não era batizada lá fora nas águas, continua não sendo batizada nas águas agora. Quer dizer, só está num ambiente diferente, nada mais. Porque não tem o reino. Quando o reino entra, muda. Quando o reino não entra, continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher. E você não pode aceitar que isso seja parte da sua vida. Se eu estou dentro da igreja aprendendo sobre o reino, eu quero esse reino. Você quer esse reino ou não quer, gente? Mas tem condições para você tê-lo. Você precisa, quando o receber ou almejando esse reino, já tem que ir abandonando aquilo que poderia atrapalhar esse reino de estar dentro de você. Nós vemos uma história que você já aprendeu inúmeras vezes, mas talvez você não sabe alguns detalhes importantes que você precisa saber sobre ele. Vamos ler aqui no capítulo 3 de João, acompanhe comigo por favor. Diz assim o texto, ó. Vamos em duas partes aqui, ó. João 3 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele não era qualquer pessoa, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, e o motivo dele ir à noite, porque ele estava com vergonha, ele estava com medo de ser repreendido, de perder o cargo dele, de ser hostilizado pelos outros fariseus, pelos outros príncipes, com medo de perder a sua cadeira de autoridade lá no meio do pessoal onde ele vivia. Enfim, por isso que ele foi de noite, e a noite deles lá era diferente da nossa noite aqui. Quando acabar daqui a pouco a reunião, você vai para casa, tem as luzes nos postes, tem as luzes dos carros, tem aí os refletores aí nos prédios aí, nas ruas, então você vai tranquilo, você tem a luz do celular, você tem muitas facilidades, mas aqui a noite era noite mesmo, era breu, era noite mesmo aqui. E ele foi de noite para não ser reconhecido, para não ser visto por ninguém, com medo, covardemente, se escondendo, né? Aí ele chegou lá, já quis dar uma paparicada em Jesus e já tomou uma já, né? Ó, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
Bom, se ele cresce nisso mesmo, porque não tinha se entregado para ele, né? Vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus já deu uma nele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, termina aí, gente. Olha o reino de Deus aí, ó. Se você não nascer de novo, você não pode de jeito nenhum ver o reino de Deus, né? Aí ele continua dizendo, aí mesmo ele sendo um religioso de altíssima patente, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando sobre o reino de Deus e o novo nascimento. Olha só, como pode um homem, Nicodemos perguntou para Jesus, nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu para ele assim, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é? É carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Aí ele termina dizendo aqui onde nós vamos finalizar, não te maravilhes, ou seja, não te espantes, não fique admirado de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, não fique espantado, não fique admirado eu falar para você que você precisa nascer de novo para você entrar no reino de Deus. E ali Jesus estende um pouco mais a conversa com ele, e o interessante é que Jesus se revela a ele. Ele tem uma experiência com Jesus ali, um contato com Jesus ali. O reino de Deus abraça Nicodemos. E por que eu estou falando isso? Porque a postura dele muda a partir daí desse momento. Nicodemos medroso, Nicodemos que foi covardemente, escondidinho e tal, já mudou a postura dele. Nós vamos ver já Nicodemos daqui a 4 capítulos. Já pula lá para o capítulo 7, se for possível. Pula lá, estamos lendo 4 capítulos depois. Nós vamos ver uma postura diferente de Nicodemos. Não mais aquele medroso, aquela pessoa inquieta, aquela pessoa insegura. Por isso que estava falando agora há pouco para você, é impossível o reino de Deus ser apresentado por uma pessoa e ela não mudar. É impossível o reino de Deus entrar numa pessoa e ela entrar no reino e ela continuar com as mesmas infantilidades, sabe, o mesmo sentimentalismo, o mesmo coração dodói, o mesmo coração ressentido, melindroso. Não, quando o Espírito de Deus entra e abraça a pessoa e ela abraça o Espírito, ela muda radicalmente. Vamos ver a mudança aqui no capítulo 7, no verso 44. Vai lá. Aqui os religiosos mandaram prender Jesus. Mandou uma escolta de soldados para prender Jesus. Os altos oficiais da lei, mandaram prender Jesus. Olha no verso 44. E alguns deles, ou seja, dos soldados, queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores, ou seja, os soldados, foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, ou seja, eles voltaram até os fariseus lá e disse para eles assim, e perguntaram para eles assim, os fariseus perguntando para os soldados, por que não o trouxestes? Ou seja, cadê Jesus? Vocês não foram prender ele, não, cadê ele? Vocês não trouxeram ele preso, não, cadê Jesus? Vocês foram lá para isso? Aí eles responderam assim, nunca homem algum falou assim como este homem. É como se eles falassem assim, vocês falam de religião toda hora, vocês falam da lei a todo instante, vocês falam aí, da lei de Moisés todo dia, vocês vivem disso, e nós nunca vimos vocês falarem como aquele homem falou. Aquele homem, nós ouvimos ele pela primeira vez, mas o que ele falou ali, meu Deus do céu, é muito diferente de vocês. Tem algo nele que não tem em vocês. Como é que nós vamos prender um homem desse? Fez nada, não foi contra a lei, não cometeu nenhum delito, não escorregou, não fez nada de ruim. Como é que vocês querem que nós prendemos um homem desse? Responderam-lhes, pois, os fariseus. Olha só que eles falam, eles começaram a jogar baixo aí, também vós fostes enganados? Quer dizer, vocês foram enganados por ele também, Aí eles foram mais baixo ainda. Creu nele porventura alguns dos principais ou dos fariseus? É como se eles falassem assim, olha para a gente aqui os inteligentes, olha para nós aqui os doutores da lei, vê se alguém deu moral para ele, vê se alguém de nós aqui deu credibilidade a esse Jesus aí, que enganou vocês. Eles vão mais baixo ainda, no 49.
Mas esta multidão, ou seja, esse povo que segue Jesus aí, esta multidão que nada sabe da lei, o que ela é? Olha isso, gente. Ou seja, esse povinho que segue Jesus aí é maldito. Esse povinho que ele engana aí, que ele mente e ilude essa galera aí, esse povo é maldito. Segue Jesus porque não conhece da lei, sabe? Segue Jesus porque não conhece da palavra, não conhece o que nós conhecemos e tudo mais. Mas aí entra um personagem aqui que você vai se lembrar dele. Qual o nome dele aí? Olha ele aí, ó. Não se esqueceram dele não, né, pessoal? Pois bem, 4 capítulos depois ele aparece aqui, ó. Nicodemos, que era um deles, aí a Bíblia deixa frisado, né? O que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que fez? Responderam-lhe eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para onde? Olha o que Nicodemos fez. Nicodemos acabou com a reunião. Ele levantou e falou: pera lá, não, vocês estão todos errados, pode parar. Que liberdade vocês têm de acusar Jesus assim? Quem é que deu direito de vocês mandar matar, mandar prender, se o homem não fez nada? Que dá liberdade para nós fazermos isso? Vocês estão errados. Aí ele falou: não, mas você não sabe que lá da Galileia não sai nada que presta de lá? Nunca saiu nenhum profeta de lá, como é que você vai defender Jesus? Não, está errado e tudo mais. Ele não quis saber, ele defendeu a fé, ele não defendeu a igreja, ele não defendeu a religião, ele defendeu o reino que estava dentro dele. Ele defendeu o reino que estava dentro dele, que há 4 capítulos atrás ele tinha conhecido, ele tinha se envolvido, ele tinha se aproximado, ele tinha possuído, ele tinha obtido naquela conversa com Jesus. Ele levantou e defendeu aquilo. Vocês estão errados. Ali ele já não era mais o medroso lá do capítulo 3. Ali ele já não era aquela pessoa, sabe, ressabiada, vai que falam mal de mim, vai que eu perca aqui a minha cadeira, vai que isso. Não, ele parou, vocês estão errados. Ele acabou com a reunião, ele botou todo mundo para correr. E essa é uma característica de quem tem o reino. Quando você saiu da tua casa, você fechou a porta ou deixou aberta, hein? É claro que aqui em Itacoaxetuba é tudo de boa, mas, né, vale a pena perguntar: você fechou ou deixou aberto? Por que você fechou? Porque lá dentro tem coisas importantes para você. E você não pode dar acesso a qualquer pessoa que passa na rua entrar na sua casa a hora que quiser. Por isso que você fechou lá, você guardou, você trancou. Porque tem coisa importante lá. Tem coisas que você valoriza lá. Tem coisa da sua família lá, por isso você trancou. O reino de Deus, quando entra numa pessoa, é a mesma coisa. Está trancado, está guardado, está reservado, ninguém mexe. Ah, mas toma aqui o pecado, toma aqui esse prazer. Não, eu não quero que toque naquilo que está dentro de mim, que é precioso. Aí vem pessoas falarem da sua fé, criticando. Não, sou radical. Na minha fé ninguém toca. Por que ninguém pode tocar, pastor? Porque sem essa minha fé eu não posso agradar quem? Então não mexa com a minha fé. Ah, mas eu já fui da igreja, fizeram isso comigo. Deus te abençoe, o problema é seu. A sua historinha não é igual à minha. Seja feliz conforme você quiser. Não mexa na minha fé, não palpite na minha fé. Não precisa defender a igreja, não precisa defender a religião, porque Nicodemos não fez isso. Você tem que defender a tua fé, a tua fé, a tua crença, defender a sua salvação, o Espírito que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito do céu, o Espírito do alto, é o reino de Deus. É claro que todo reino, para ser um reino, precisa ter o que ali, gente? Precisa ter um rei. E se o reino está dentro de mim, o rei também está. Como é que eu vou desapontar esse rei por causa de alguém? Se esse namoro está colocando em risco o reino que está dentro de mim, ou eu conserto isso, ou nós paramos, ou senão eu vou riscar você da minha vida, vou acabar com esse namoro. Se uma amizade faz com que esse reino corra risco dentro de mim, eu corto essa amizade. Ou eu imponho o limite, ou eu acabo com essa amizade. Porque o que está dentro é mais precioso. O reino de Deus é mais precioso, eu não posso perdê-lo por causa de ninguém. Por causa de ninguém. E tudo que Satanás puder fazer para chegar nesse reino, ele vai fazer. Vai usar coisas, vai usar pessoas. Como falamos semana passada, o diabo não usou um estranho de longe para tentar derrubar Jesus, não. Ele usou Pedro. Usou Pedro, que era ali o que cabeçava as coisas, que era ali o líder da galera ali, que era o voz ativa ali. Ele usou Pedro.
O diabo, se ele puder usar, ele usa as pessoas mais próximas da gente para tentar contaminar a nossa fé, para tentar chegar no reino que está ali dentro, contaminar o reino. E se você ama o reino de Deus, você não pode deixar ele tocar no seu reino. Aliás, no reino de Deus que está dentro de você, que está dentro de nós. Para isso precisamos ser radicais, como os antigos da igreja primitiva. Não toca no reino. Então tu vai morrer, eu morro, mas não toca no reino. Eles morriam queimados, morriam nas arenas, mas eles não abandonavam o reino dentro deles por nada. A não ser que a pessoa não tenha, aí ela não vai valorizar, porque vai guardar o que não tem, que reino que vai guardar? Se a pessoa, mas quando nós temos esse reino, a gente guarda, a gente muda por causa dele. Não tem essa, eu nasci assim, eu vou morrer assim, esse é o meu jeito. Não, tem que ser do jeito do reino. Tem que ser, todo reino tem o seu estatuto, tem as suas regras. Opa, eu vou fazer do jeito que os estatutos desse reino mandam. Não é do meu jeito, não é da minha forma, é do jeito que o rei que reina nesse reino quer. Então ali muda-se a postura, muda o comportamento, muda as reações, muda tudo. E a pessoa é radical para defender aquele reino. Independente do que aconteça, agrade quem quiser agradar, desagrade quem quiser desagradar, ela não quer perder esse reino. É só quem tem que valoriza esse reino. Sabe o valor que é isso, sabe a preciosidade que é ter o reino de Deus no seu coração. Se você já tem, cuide dele, não deixa ninguém, coisa nenhuma roubar de você. E se você ainda não tem, busque isso desesperadamente, como a sua maior ambição, seu maior alvo, busque isso urgentemente. Porque quando você tiver também, você não vai se arrastar aos pés de ninguém mais para ser feliz, para ter uma migalha de amor, uma migalha de atenção. Você não vai precisar de antidepressivo para você dormir. Você não vai precisar de aplauso de ninguém, da aprovação de ninguém. Você precisa só saber que o reino está ali. Você não vai viver um mundinho fechado seu. Você vai saber conversar com as pessoas. Você vai saber amar. Você vai ser um cristão. Mas aquilo ali já é o suficiente. O reino já é o suficiente. Você está sozinho, você está feliz. Está com a família, você está feliz. Está no trabalho, você está feliz. Você está viajando, você está feliz. O dia está chovendo, você está feliz. Está um sol de lascar, você está feliz. Você recebeu uma má notícia, você respira fundo, mas a felicidade está ali, o reino está ali. Você perdeu alguém que você ama, pô, dói, caramba, que coisa. Olha, não esperava isso. Dói um dia, dois, mas você já volta ao seu estado normal, porque o reino está ali, o reino é mais importante. Só quem tem esse reino sabe o valor que ele tem. Não abandone ele não desaponte ele não arruine esse reino não. O reino de Deus é o próprio Deus dentro da gente.